Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e estarei com você em mais um vídeo com muitas curiosidades históricas. Você já ouviu falar no absinto? Essa bebida já foi considerada tão perigosa que teve seu consumo banido em diversos países ao redor do globo. Então hoje, vamos conferir sua história e seus efeitos um tanto quanto estranhos. O absinto é uma bebida alcoólica destilada à base de anis e outras ervas, como losna e funcho. Ela surgiu como um remédio no século XVIII, mas se tornou popular principalmente na França do século XIX, uma vez que estava fortemente ligada aos artistas parisienses e suas obras na época. Seu apelido de Fada Verde é por conta de seu efeito alucinógeno. Pensa-se que os artistas a consumiam para encontrar inspiração. O pintor Van Gogh e os escritores Oscar Wilde e Edgar Allan Poe, entre outros, eram alguns de seus usuários. O absinto possui uma cor verde pálida e meio transparente, mas pode ficar castanho claro se envelhecer muito. Já a quantidade de álcool é extremamente elevada, variando de 40% a 90%, dependendo do modelo e método de preparo. Como tudo isso começou? A erva Artemisia absinthium participava da vida na Grécia Antiga. Ela era mais usada como medicamento ou em rituais dedicados à deusa Ártemis. E pensa-se que o nome absinto venha da expressão grega absinthion, que significa intragável. Na época, os médicos indicavam que o consumo deveria ser feito em conjunto com o vinho. No auge do Império Romano, também havia o tal absinto, ainda que não como conhecemos hoje, nas corridas de bigas. Os atletas bebiam para lembrar que a vitória também tinha um lado amargo. Mas foi em 1792 que houve a transformação de algo caseiro para uma ferramenta farmacêutica. Assim, ela começou a parecer mais a bebida que ficou famosa. Um médico francês chamado Pierre Ordinaire, que morava na Suíça, começou a vender a bebida como uma espécie de elixir da saúde. Algumas fontes dizem que ele a teria adaptado de uma receita de duas irmãs de sobrenome Henriot. Já outras dizem que elas quem haviam copiado. Bem, os moradores locais começaram a gostar da bebida, principalmente um certo Major Dube. Ele comprou a receita e decidiu comercializá-la em maior escala. A destilaria abriu em Val-du-Travers, na Suíça, e depois mudou-se para Pontarlier, na outra borda próximo à França, por volta de 1805. O que começou com uma produção de 16 litros por dia, um século depois, já alcançava impressionantes 125 mil litros diários. No começo, o destilado servia como um simples aperitivo para ser consumido ao lado de outros, mas ao longo do tempo passou a se sobressair por ser considerado mais chique. Outra característica sofisticada que o fez ser considerado nobre foi o ritual antes do trago. Primeiro, era preciso colocar um pouco da bebida em uma taça feita especialmente para ela. Depois, em cima da taça, era colocada uma espátula com alguns furos, onde era colocado um cubo de açúcar. Então, abria-se uma fonte de água gelada que caía sobre o açúcar e escorria para a taça com o absinto. O ritual complexo conferia à Fada Verde o aspecto opaco e leitoso. Por volta de 1830, a bebida cresceu ainda mais em popularidade. Ela começou a ser consumida até pelos soldados franceses que, depois de servirem no batalhão africano, retornaram com o hábito de beber o absinto. O costume se espalhou pela alta sociedade francesa, principalmente entre a burguesia e os soldados. Por consequência, poetas e artistas, no geral, começaram a se interessar pela bebida e por seus efeitos inebriantes. Na verdade, foram eles que deram a fama de alucinógena para a Fada Verde. As inspirações vindas do uso da droga influenciaram várias vertentes artísticas pela Europa, incluindo o venerado pintor Van Gogh. Mas quem melhor representou o absinto foi o pintor Edouard Manet. De família burguesa, foi fortemente influenciado por seu encontro com o poeta Charles Baudelaire em 1858. Antes focado em representar o céu e coisas do tipo, Manet passou a representar a sociedade francesa mais realisticamente.
Não à toa, ele pintou O Bebedor de Absinto em 1858. O homem da tela aparentava ser um simples trabalhador, o que foi ultrajante na época para os poetas e soldados fãs da Fada Verde, que viram ali uma explícita decadência. Na época, as mulheres começavam a trabalhar e também a frequentar os cafés, e por isso começaram a aparecer nas pinturas de Manet. Com certeza, foi outra mudança de paradigma. Representações de mulheres com absinto demonstravam a emancipação da figura feminina e começaram a surgir, inclusive, cafés focados no público feminino. As coisas evoluíram. Até o período das 5 horas da tarde em Paris, na segunda metade do século XIX, ser chamado de A Hora Verde, graças à bebida. O alcoolismo não era muito regulamentado na época e estabelecimentos de todos os tipos passaram a vender o destilado. O estilo de vida começou a culminar no absenteísmo, que é uma condição que faz as pessoas deixarem o trabalho e as obrigações por falta de motivação ou algum outro motivo. Os médicos começaram a investigar as ocorrências e, com isso, a Fada Verde começou a ser considerada muito destrutiva, principalmente para as classes mais baixas, uma vez que as altas classes se consideravam mais decentes. Com o passar do tempo, o absinto foi se tornando cada vez mais barato e os trabalhadores conquistavam melhores salários e jornada de trabalhos menores, ou seja, mais dinheiro e mais tempo para gastar com a bebida. Uma taça de absinto chegou a custar de 10 a 15 centavos da moeda local, o que era bem acessível. Como a Fada Verde estava em quase todos os estabelecimentos, até nos menores e mais humildes, a qualidade do produto caiu bastante. O período coincidiu com o chamado fim do século, época de hedonismo e cinismo que culminou em depressão, melancolia, drogas e, é claro, muito absinto. Havia aproximadamente um ponto de venda a cada 30 homens franceses. No fim do século XIX, havia mais cafés, cabarés e bares na França do que em qualquer outro lugar do mundo. A situação era tão drástica que o absenteísmo passou a ser combatido por conservadores e monarquistas, que viam a condição como uma fraqueza. Surgiu uma campanha contra o absinto justamente na época em que um médico, Valentin Magnan, interessou-se pela bebida. Magnan associava casos de congestão cerebral e epilepsia com a bebida e chegou a dizer que o abuso de absinto poderia cegar. O médico chegou à conclusão de que a tujona, substância presente na planta do absinto, era a fonte dos problemas mentais causados pelo drink. O consumo passou a ser considerado destrutivo e relacionado ao desenvolvimento de doenças degenerativas. A proibição da Fada Verde veio em 16 de março de 1915 na França. Antes de ser banida, a produção francesa de absinto chegava a 36 milhões de litros anuais. Começaram a surgir teorias de que fatores genéticos negativos vinham através do consumo do álcool e passavam hereditariamente. No começo da Primeira Guerra, as autoridades achavam o momento perfeito para escancarar o movimento anti-absinto. Algumas regiões permitiam o consumo doméstico, mas várias outras baniram a bebida de forma definitiva. Agora o absinto era tratado como veneno e um drink tóxico para o futuro francês. As indústrias que produziam-no tiveram que se virar para aproveitar a matéria-prima. Então, acabaram usando-a para fazer uma bebida semelhante, a pastis. Mas uma pergunta não quer calar. A Fada Verde é tão maligna assim? Bem, os especialistas da época tiveram uma visão exagerada dos efeitos do absinto. Ele não se difere muito de outras bebidas alcoólicas destiladas. O perigo está em quantidades descontroladas de tujona, que podem causar convulsões epilépticas e outros problemas. O exagero pode causar espasmos e isso foi confirmado ao conferir em sua ligação com o THC, componente ativo da cannabis. Porém, no caso do absinto, até quando a tujona estava em uma quantidade um pouco alta, não era responsável com o absenteísmo. Os verdadeiros responsáveis eram outros ingredientes adicionados na preparação por marcas de baixa qualidade. Para ter aspecto verde e leitoso, o absinto era misturado com químicos altamente tóxicos, como sulfato de cobre e antimônio. Provavelmente, foram eles os causadores dos casos de cegueira. Bem, a Fada Verde desapareceu como fonte de inspiração artística no século XX, ainda que possa ter ajudado nomes como Manet e Van Gogh a viajarem um pouco, digamos assim. Ela foi substituída por coquetéis como Martini e depois
por drogas alucinógenas fortes, muitas inclusive ilegais, nos anos 60. Depois de muito tempo no limbo, hoje a bebida voltou a ser oferecida legalmente, uma vez que seus efeitos foram melhor estudados. Rosie Shep, que escreve sobre drinks no New York Times, disse o seguinte: para mim, o absinto tem algo de místico, de sobrenatural, qualidades que eu gosto de ver em bebidas. Mesmo assim, ela recomenda moderação. Atualmente, serve muito mais como entretenimento do que como inspiração, se é que em algum momento ela já inspirou alguém de fato. Hoje em dia, não é mais uma fada ou uma musa, mas uma tentativa de resgatar uma Belle Époque francesa que todos nós sabemos nunca mais voltará. Então, qual sua opinião? Você acha que os artistas realmente precisavam desse drink para trabalharem melhor? Você considera perigosa demais para ser permitida? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E muito obrigado pela sua companhia e audiência. Quem sabe, não nos vemos em breve. Tchau e até mais.